Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos dar início à nossa aula, baseada aí no livro de Neemias. Vamos fazer uma leitura no Salmo de número 124. Pegue a sua Bíblia aí e me acompanhe nessa leitura. Salmo de número 124. Nos diz assim a palavra do Senhor. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Vamos lembrar um pouquinho da nossa aula passada. Nós concluímos o livro de Esdras, naquela ocasião. Nós finalizamos o capítulo 10. No capítulo 10, nós vimos os israelitas agora o quê? Despedindo as suas mulheres etéias. Nós vimos já várias vezes que uma advertência que era dada ao povo estava justamente relacionada com a questão de casamento com mulheres, outros povos, Isso aí era algo que era muito debatido, muito alertado ali para a comunidade de Israel sobre essa questão. Qual que era o problema? O problema, como nós vimos, uma das coisas que era abomináveis ao Senhor era a questão da idolatria. Tá? E aí nós vimos que todos os povos ali, a maioria dos povos ali, grande parte, por falar todos, eram politeístas. Tá? Então nós vimos vários exemplos aí de casamentos que trouxeram essa mistura. Então isso aí era abominável ao Senhor. E aí então nós vimos que o povo errou nesse sentido, e aí qual que era a saída? A saída era então que se despedissem essas mulheres, inclusive com filhos, tá? Para que, vamos falar assim, cortasse o mal pela raiz, tá? Então nem deveriam ter casado, nem deveriam, constituído famílias, mas aí já que aconteceu, agora nós vemos lá Esdras agora enfatizando com base na palavra, com base na lei, falou, a alternativa é que vocês despeçam então as suas mulheres. E aí nós vimos que de fato aconteceu isso. E outra ação que nós tivemos naquela última aula foi o nosso compartilhar. Então cada irmão foi lá e comentou um pouquinho do que chamou a atenção no estudo que nós tivemos nesse último livro, que foi o livro de Esdras. Muito interessante, muito bacana ouvir cada irmão, embora dessa vez há uma particularidade maior, que é um livro que a gente acabou de uma forma um tanto rápida, porque são 10 capítulos, então não há muitas histórias diferentes. Foi o que aconteceu na aula lá. A maioria das histórias, também gostei dessa. Mas é importante que todo mundo ali participou, e ali nós encerramos o livro de Esdras. Só ficou erradinho aqui, depois no slide final eu corrijo. Então Esdras capítulo 10, que nós falamos então dos israelitas despedindo as suas mulheres etéreas, tá? Então nós vamos na aula de hoje fazer aquela introdução inicial do livro de Neemias, tá? Entender aí um pouquinho o que
o que nos aguarda nesse novo livro aí que nós vamos estudar. E na próxima aula, o que faltar, algum complemento adicional, a gente dá uma segunda parte, uma segunda introdução, e aí a gente já entra nos capítulos iniciais do livro de Neemias. Tá? Então segue aquele nosso combinado. Adiantem a leitura do livro de Neemias. Tá? Certeza que na próxima aula, no mínimo capítulo 1 a gente vai ver. Talvez veja mais, mas vamos complementar o que a gente não abordar nessa aula de introdução de Neemias. E aí na próxima aula a gente faz uma introdução adicional e aí já entramos no estudo de Neemias mesmo, dos capítulos, entrando no mínimo no capítulo 1. Tá? Então quando a gente pensa do livro de Neemias, o que tem que vir na nossa mente, né? Qual que é a palavra-chave do livro de Neemias? Então, toda vez que vocês ouvirem, pensarem no livro de Neemias, uma palavra-chave que eu tenho certeza que está bem solidificada na mente de vocês é a reconstrução. Então, Neemias, a palavra-chave é a reconstrução, que no decorrer aí nós vamos ver que está relacionado com a reconstrução dos muros de Jerusalém, tá? Em particular, Neemias, ele tem um destaque nessa história por ser uma figura ali exercendo a função de um líder, tá? Então, no momento ali bastante difícil, um momento ali onde havia muitas críticas, muitas oposições, nós vemos Neemias com uma postura de liderança fazendo totalmente a diferença. Né? Essa figurinha aqui ilustra bastante isso. Neemias não era um chefe que chegava lá e falava assim, ó, precisa reconstruir o muro. Fulano, ciclano, e ele ali só olhando. Né? Não ficava dando ordens. A figura de Neemias é de um líder, tá? Em que ele ali colocou né, vamos pensar nos nossos dias, no nossos dias. Foi lá, colocou a roupa de pedreiro, colocou aquela roupa especial, falou, não, vou porque eu vou participar junto com vocês ali desse processo de reconstrução dos muros. Tá? Então ele foi um líder ali que estava junto com o povo, exerceu um papel de liderança muito louvável. Tá? Então ele é alguém que se destaca então pela sua posição de líder. Né? Como a gente viu, era uma comunidade pequena, tá? Aqueles que foram para a Babilônia foram muitos, tá? Só que o retorno não foram muitos que retornaram, tá? Então ele estava agora, tanto Esdras como nós vimos no livro anterior, quanto Neemias, nós estamos falando agora que eles estão com uma população, uma comunidade de judeus pequena, tá? Então ali nós vemos então agora Neemias exercendo essa liderança, a preocupação com essa comunidade e, e esse objetivo aí que ele pegou aí na reconstrução dos muros de Jerusalém, tá? Então, algumas figuras importantes aí, nós passamos pelo livro de Esdras, tá? E o livro de Esdras nós vimos ali que agora falando da personalidade de Esdras, tá? Era um escriba, era um sacerdote que ali se destacou pela sua conduta religiosa em Jerusalém. Então nós vimos ele ali incentivando o povo a leitura da palavra, a seguir os preceitos da palavra, tá? Então é alguém assim que se destacou muito pela as suas ações em prol ali que o povo se atentasse ao mandamento do Senhor, seguisse, meditasse na lei do Senhor. E Neemias? Neemias
é alguém ali que ele vai exercer uma figura de um líder secular, um governador ali, oficial, em Jerusalém, mas que estava ali, vamos falar assim, prestando depor, né? Tinha que ali passar relatórios ali para a persa, né? Ali que ele era ali, então, ele era alguém ali que respondia, né? Os superiores dele, então, era o império ali da Pérsia, onde ele respondia pelas suas ações, vamos falar assim, tá? E aí, então, ele foi colocado ali como um governador oficial ali da província persa de Judá. E qual que era a principal preocupação de Neemias? O que afligia Neemias? Então, Neemias estava lá no Império Persa, na Babilônia, e aí o que tirava o sono dele? O que deixava ele ali angustiado? O que deixava ele ali pensando, falou assim, eu preciso mudar essa situação. Qual que era o X da questão ali que deixava Neemias ali, vamos falar assim, de cabelo em pé, sem dormir? Era a situação que Jerusalém estava, tá? Então Jerusalém, que situação que ela estava? Abandonada, ela estava sem os muros de proteção ali da cidade. Nós vimos lá quando nós estudamos Esdras, no capítulo 4, uma tentativa que se teve nesse processo de, olha, vamos arrumar esses muros aqui. Mas nós vimos que, infelizmente, acabou ali sendo uma tentativa frustrada, porque foi interrompida ali pelo imperador Artaxerxes, né? Então nós vimos ali que esses eram os pontos que deixavam então ali Neemias preocupado, né? Como que eu posso mudar essa situação? Era o estado de ruínas que Jerusalém estava, abandonada e sem esses muros, tá? E Neemias, então, ele estava ali na corte real e ele tinha uma função muito especial, tá? Então ele estava naquela corte e ele exercia uma função especial na corte. Que função era essa? Não sei se todos sabem, mas Neemias ele era um copeiro, tá? E naquele tempo, qual que era a importância do copeiro? Então, o copeiro era aquela pessoa que toda a refeição do rei passava por ele. Por que se tinha essa preocupação? Nós sabemos que a gente viu muito isso nos livros de crônicas, né? Quantas reis que sucumbiram por conta de motim, vamos falar assim, de ações planejadas, tá? E a comida era um meio ali que se desejava acabar com o rei, ali havia uma grande oportunidade. Então toda a comida do rei ele passava ali pela figura do copeiro, que era então para garantir que aquela comida, vamos falar assim, não estava envenenada, enfim, não faria nenhum mal pro rei. E essa função de copeiro, né, ela ela dava uma certa característica de confiança para o rei, tá? Então o rei ali, quando ele estava, quando ele tinha o seu copeiro, o copeiro também era uma pessoa de extrema confiança do rei, né? Se tem alguém que o rei ali ele teria que confiar, era o copeiro. Então, em muitas ocasiões, nós vamos ver o copeiro ele exercendo a função de como se fosse um conselheiro, né? Então, muitas vezes, ele vai emitir um conselho para o rei. Tá? Então, é por isso que era vamos pensar em profissões de prestígio, era uma profissão muito privilegiada
nesse sentido, né? Então tinha muitos laços ali de confiança da parte do rei. Então o que Neemias faz com essa posição que ele tem de copeiro, essa confiança que, que ele tinha ali na corte real, tá? Então ele servindo ali o rei, servindo ali como copeiro, ele ganhou essa confiança, né, do rei ali. E ali ele usa então aquele cenário a favor dele e ele pede o quê? Permissão para o rei para que ele pudesse voltar a Jerusalém e concluísse uma obra que lá no passado tentaram fazer, mas foi interrompida e aquilo, vamos falar assim, tirava o sono dele e ali ele então precisava voltar e concluir o trabalho de reconstrução dos muros, tá? Então esse era o objetivo principal, né? Ah, mas por que você quer ir? Olha, por causa eu preciso ir lá, tem os muros que cercam Jerusalém, estão todos destruídos, nós precisamos reerguer isso, tá? Ok, então essa é a ideia principal. Mas Neemias, né, vamos falar assim, ele não foi só o trabalho dele não se limitou a isso aí, tá? Então ele acabou ali quando nós estudarmos ali o livro de Neemias, nós vamos ver a preocupação dele ali em cuidar desta comunidade, tá? Guiar espiritualmente essa comunidade. Então nós vamos ver que vamos ter esse extra e não vai estar só preocupado ali com a questão de reconstrução dos muros. Nós vamos ver ali uma ação extra dele nessa preocupação da vida espiritual daquela comunidade, lembrando, pequena, que estava agora em Jerusalém, com esse propósito aí de reconstruir os muros de Jerusalém. Tá? A ideia da figurinha aqui é uma linha do tempo, né? Para a gente meio que pensar na ordem dos acontecimentos. Tá? Então, no 20º ano ali do reinado do imperador persa, da Pérsia, Artaxerxes I, Neemias é autorizado a regressar para Jerusalém. Tá? Então, qual que era o objetivo? Então, era a reconstrução dos muros. Então, nesse período que nós estamos falando, quem dominava era o Império Persa. Acho que lá atrás eu acabei falando Babilônia, tá? Mas vamos pensar no Império Persa. Tá? O Império Persa ali ele foi quem dominou ali a Babilônia, e aí teve aquela ação de autorizar então lá em Esdras eles voltassem ali para sua terra natal, tá? Então o Império Persa que dominava o cenário, vamos falar assim, político daquela época. E aí então ele consegue essa autorização, tá? Mas por que você quer voltar? Eu tenho a questão da reconstrução dos muros, tá? E aí depois de 12 anos, Neemias ele volta de novo para Persa, tá bom? E aí depois passado um tempo, ele agora retorna para Jerusalém pela última vez lá por volta do ano 425. Então, numa linha do tempo, estava lá na Pérsia, foi para Jerusalém, ficou durante ali 12 anos em Jerusalém, voltou para a Pérsia. Ficou um tempo lá na Pérsia e aí ele volta definitivamente ali para Jerusalém, tá? Então volta e fica por lá. Uma coisa aqui que eu gostaria de enfatizar para vocês, mais no sentido de vocês saberem que existe essa discussão, eu não vou entrar muito nela, vamos tratar conforme a ordem que está disposto lá na Bíblia, mas há uma certa discussão sobre essas
esse retorno dele para Jerusalém, e colocando na linha do tempo Esdras e colocando Neemias. Então há uma certa discussão ali entre os estudiosos, tá? Qual que é a base dessa discussão, tá? Então, a primeiro ponto, né, que nós abordamos é que Esdras, no, no 7º ano do reinado do rei Artaxerxes, ele foi lá e retornou para Jerusalém, tá? No 12º ano, é, aconteceu o regresso de Neemias, tá? E aí no livro de Neemias, lá nos capítulos 8 e 10, nós vamos ver que há um avivamento de Esdras inserido lá no livro que nós vamos estudar, que é Neemias, tá? Por conta disso, alguns estudiosos vão lá e falam, olha, então, veja bem, então, na verdade, Neemias, ele retornou primeiro do que Esdras, porque não faria muito sentido Esdras ter ido primeiro, mas aqui a gente está falando que tem um avivamento agora dentro dessa história de Neemias, tá? Então esse é um ponto que se discute, tá? Algumas literaturas que se os irmãos forem um pouquinho mais a fundo vão perceber que tem essa menção, tá? Eu gostaria que vocês entendessem que tem essa discussão sobre essa possível divergência, tá? Mas eu não gostaria muito que vocês pegassem isso muito a ferro e fogo, tá? Vamos entender o propósito, tá? Eu gosto para você. Mas não foi, na verdade, foi Neemias primeiro e não Esdras, tá? Em vez de a gente ficar batendo nessa tecla, vamos priorizar, entender qual que era o objetivo de Esdras, qual que era o objetivo de Neemias, o que ele queria, o que estava no coração dele, qual que era o propósito. Tá? Então, se a gente for nessa linha, vai ser muito mais proveitoso o nosso entendimento, o nosso aprendizado, do que a gente ficar muito pegando nessa discussão aqui. Tá? É importante saber que existe, tá? Talvez de fato ela seja coerente, tá? Mas eu não quero entrar muito nesse assunto, tá? Quero que vocês entendam que existe essa consideração, mas vamos se atentar mais ao fato. Vamos seguir o padrãozinho que tem, fala que foi Esdras, depois fala que foi Neemias, e vamos entender o que cada um ali fez ali, qual era o propósito. Tá? E, e a gente fala muito, 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 falamos muito, e se a gente colocar, peguei aquele slide anterior, uma linha do tempo, nós vamos ver que Jerusalém ela tem um foco bastante grande desde lá Davi, tá? Então a gente fala muito de Jerusalém, muito, enfatiza muito Jerusalém, tá? E por que tanto esse enfoque em Jerusalém, tá? Então Jerusalém era a localidade onde Deus ali, ele definiu que estabeleceria o nome dele. Tá? Então é como se ali em Jerusalém o nome do Senhor estava presente. Tá? Então tinha todo um significado ali religioso, além do significado político que a gente viu que era a capital ali do Reino do Sul, né, daquela parte de Judá, Jerusalém era a capital, tá? Então tinha toda essa questão, além da política, ela tinha uma questão muito espiritual, tá? Era lugar ali onde Deus, além de ter o templo, né, as coisas ali que a gente já estudou, mas é um lugar ali que Deus estabeleceria o seu nome ali naquela cidade, naquela localidade, tá? E vamos falar assim, quando isso começa a ganhar força, começa a ganhar mais evidência, né? Olha, o nome do Senhor está presente naquela localidade, tá? De fato, com a construção do templo, nós vemos aquela mega festa
ali, ali sobre o comando de Salomão, tá? Então, nós vimos que ali se popularizou Jerusalém, tá? E, e agora, voltando para o tempo que nós estamos estudando, no tempo de Neemias, embora Jerusalém agora está numa situação, vamos falar assim, muito a desejar, os muros ali precisam de uma reforma, mas esse conceito principal que Deus estava presente, o nome do Senhor estava presente ali, ele prevalece no, no tempo ali de Neemias, tá? Então, tem todo um legado aí, por exemplo, deixado por, por Salomão na construção do templo, tá? Que essa fama então se espalhou, tá? E aí, uma perguntinha para vocês para relembrar, né? E isso aqui vai como lição de casa, tá? Quem foi que escutou tanto falar da sabedoria, da riqueza, vamos falar dos monumentos, do palácio, do templo de Salomão, que falou: não, vocês estão falando muito de Salomão, vocês estão falando muito da riqueza de Salomão, vocês estão falando muito da estrutura do palácio, do templo de Salomão, que eu preciso, com os meus próprios olhos, ver se o que vocês estão falando é verdadeiro. Tá? Nós estudamos sobre essa pessoa. Então, depois eu passo as instruções para vocês responderem. Tá? Então, qual que era o desafio de Neemias? Qual que era agora o desafio de Neemias? Nós vimos a preocupação dele, né, reconstruir isso, vamos falar assim, que tirava o sono dele. O desafio dele, além ali da reconstrução dos muros, ele precisava, né, ser determinado ali para o quê? Motivar o povo a agradar ao Senhor. Agradar no sentido de obedecer os mandamentos do Senhor e fazer a vontade do Senhor, tá? Então esse era o principal desafio que ele tinha nas mãos ali, tá? E trazendo isso para os nossos dias, tá? É como se Neemias ele desse um choque de realidade e falava: gente, nós temos que ter cuidado com o comodismo, tá? Nós temos que de fato colocar a mão na massa, nós temos que de fato fazer a vontade do Senhor, ler a palavra do Senhor, tá? Então ele falou assim: olha, a gente não pode ficar nesse banho-maria. A gente não pode ficar nesse comodismo aqui. Ah, não sei se eu vou. Ah, não, eu não, a palavra de Deus. Não. Gente, vamos construir os muros. Vamos obedecer os mandamentos do Senhor. Vamos agradar ao Senhor. Então era isso o grande desafio que ele tinha. Tá? Era não deixar que o povo ali caísse no comodismo. Tá? E aí, uma figurinha que tem acompanhado a gente nessas últimas aulas é esse dito popular, que gato escaldado tem medo de água fria. Tá? Então, qual que era o que parava ali na mente dele, daqueles mais, vamos falar assim, que estavam mais sintonizados com Deus? Gente, não podemos ter uma segunda experiência do cativeiro. Nós aprendemos a lição, tá? Nós fomos levados cativos lá pela Babilônia por conta dos nossos erros, porque foi avisado para que nós obedecêssemos, que nós não nos desviássemos, né? Pegando um exemplo lá de trás, que nós não nos filiássemos com as mulheres estranhas,
de outras nações, porque elas iam trazer os deuses delas para o nosso meio. E aí como que ficaria a educação dos nossos filhos? Ia servir quem? Ao Deus de Israel ou ia servir a Baal? Ou pior, ia servir os dois. Né? Então aquelas crianças iam crescer ali com uma cultura mista, né? Não só no Deus de Israel. Sem contar em várias situações que nós vimos, um exemplo claro, Acabe. Acabe chegou e falou, olha, quem manda agora, a partir de agora, quem deve ser adorado é Baal, que era o Deus que a esposa dele, Jezabel, adorava. Tá? Então, assim, o povo, né, depois de uma retrospectiva, sabia que o cativeiro foi uma lição muito bem dada, porque eles não se atentaram ao mandamento que o Senhor havia dado. Tá? Aprenderam? Aprenderam. Sofreram? Sofreram. Então agora, aqueles mais sintonizados ali, como esses líderes, Esdras, Neemias, né, vamos colocar alguns outros principais sacerdotes, levitas, tinham muito isso na mente. Né? Nós não podemos vacilar para não correr um risco de um segundo cativeiro. Tá? Então, o comodismo aí era um problema lá e que a gente pode trazer para os nossos dias. Nós temos que tomar cuidado, tá? Não deixar aí dormir no ponto, né? E o risco aí a imagem traz, só ela fala só, tá? Então, o livro de Neemias, ele vai trazer como o evento-chave que nós vamos ver é a reconstrução dos muros, mas nós vamos ver um avivamento espiritual muito forte ali naquela comunidade, né, naquela pequena comunidade judaica, tá? E a questão agora da cidade ser populada novamente, crescer, se desenvolver. Então nós vamos ver esses relatos também presentes ali no livro de Neemias, tá? Então o desejo de Neemias, tá? Era voltar para reconstruir o muro, tá? Mas se a gente resumir assim, pensando em outra linha de raciocínio, né? Ah, eu vou construir um muro, tal, mas qual que é o meu desejo também, tá? Era no bem-estar da comunidade. E no bem-estar da comunidade, vamos pensar em duas vias. Eu estou preocupado com o lado espiritual, que essas pessoas tenham intimidade com o Senhor, tenham temor ao Senhor, tenham prazer na lei do Senhor, obedeçam ao Senhor, sigam os mandamentos do Senhor. E ao mesmo tempo, ele desejava que essa comunidade tivesse o bem-estar físico. Tá? Olha, os muros, a cidade está segura, olha, cada um está acomodado no seu devido lugar. Então ele tinha esse desejo, tá? Mas isso tudo só seria possível, né? Eu tenho esse projeto, eu tenho esse desejo, tá? Mas qual que é a pré-condição para que isso aconteça? Né? Eu tenho um desejo de comprar um carro zero, comprar um determinado carro. Tá, qual que é a pré-condição? Olha, talvez você tenha que juntar um pouco mais de dinheiro, talvez você tenha que fazer umas economias, tá? Então, tem um desejo, tá? Como que você vai colocar aquele desejo, fazer ele acontecer, tá? Então aqui esses desejos de Neemias, ele só seria possível se o povo obedecesse à lei de Deus, tá? Então o ponto de partida era a obediência à lei do Senhor. Se o povo obedecesse à lei do Senhor, o povo ia desfrutar de um bem-estar espiritual. Se o povo obedecesse à lei do Senhor, eles alcançariam as promessas de bênção. Então eles estariam ali bem no sentido físico, tá bom? Então Neemias, tá? Ele é mais um, vamos falar assim, tá?
não desmerecendo, não colocando ele num patamar diferente. Acho que cada um tem uma importância. Nós vimos isso, a figura de Esdras no nosso estudo do livro passado. Tá? São apenas 10 capítulos, mas quando a gente começa a vasculhar a personalidade, a vida de Esdras, nós fizemos aquela associação com o super-herói, né? Esdras é como se fosse um super-herói, tá? Olha, ele fez muito pela comunidade judaica, tá? Então, assim como Esdras, assim como Neemias, vários homens durante a história bíblica foram usados por Deus para processos de restauração, tá? Isso não foi uma, não foi duas vezes. Vamos pegar um exemplo aqui. Quando nós estudamos o livro de 1ª e 2ª Reis, quais foram homens que foram utilizados por Deus ali nesse processo de restauração, que os reis ali voltassem, fizessem a coisa certa, servissem ao Senhor, obedecessem os mandamentos do Senhor, deixassem os seus maus caminhos, tá? Nós vemos isso muito claro na figura de dois personagens que foram muito marcantes quando nós estudamos lá. Os profetas Elias e o profeta Eliseu. Tá? Vamos pegar um pouco mais para trás. Nós vimos Josué, no livro de Juízes, então, nós vamos ver vários juízes, Débora, Gideão. Vamos ver vários que foram utilizados com esse propósito. Tá? E agora, pós-exílio da Babilônia, tá? Quem foram homens ali que foram enviados por Deus no sentido então de ensinar, motivar, direcionar ali a comunidade judaica a viver uma vida que agradasse ao Senhor, tá? Então vamos começar de trás para frente. Neemias, que é quem nós estamos estudando, estudamos também Esdras e tem mais um que nós também estudamos, tá? Então aí mais uma lição de casa. Então, quais são essas pessoas chaves aí que nós estudamos? Então, fulano de tal, a gente estudou lá no livro de Esdras, o próprio Esdras, e agora estamos estudando Neemias, tá bom? Então relembre quem que é esse outro homem aqui, muito importante nesse sentido de cuidar desse processo de restauração do povo aí em voltar a viver em retidão, tá? Então Esdras e Neemias, tá? Além daquele outro lá que vocês vão relembrar, são personagens principais quando nós estamos falando na restauração do templo, na restauração dos muros lá de Jerusalém. Então esses são personagens muito importantes, tá? Além disso, foram homens, né, que foram usados por Deus na exortação, na obediência ali da palavra do Senhor, de observar os mandamentos do Senhor de todo o coração, tá? Isso aqui é uma parte bastante importante, tá? Quando a gente avança lá para o livro de Apocalipse, que a gente pega as cartas ali das igrejas, nós vamos ver que tinha uma que era o quê? Que era morna. E aí? Como que Deus dirige para aquela igreja que era morna, que era, vamos falar assim, trazendo para os nossos dias, meio crente, meio não crente. Tá? Então, nós vemos bem lá a história da 7 igreja e como que foi a tratativa dessa igreja aí que era morna, tá? O Senhor falou, olha, não aceito, né? Quem está em cima do muro já está lá do outro lado, não está desse lado de cá, tá? Então essa é a preocupação desses dois homens aí nesse período
que nós estudamos o livro de Esdras, o livro de Neemias, né? Então foram homens ali utilizados para exortar o povo. Outros homens, né, se a gente pensar em alguns profetas lá do passado, nós vemos que também foram utilizados ali nesse sentido de exortar o povo a obedecer a palavra de Deus, tá? E agora, então, a palavra-chave lá, nós vimos lá atrás, no comecinho do slide, que a palavra-chave do livro de Neemias é a reconstrução, tá bom? E quando a gente pensa nos temas que o livro de Neemias ele traz para a gente como temas de estudo, tá? Então, um primeiro é a liderança, tá? A liderança exercida por Neemias, tá? Uma liderança que não foi fácil, tá? Então, mas nós vemos ele ali como alguém ali que se destacou pela liderança, por aquela outra figurinha que eu te mostrei lá, ele não era um chefe, ele era um líder, tá? Um líder, ele está junto do time, tá? Um líder, ele trabalha junto com o time, e aí nós vemos então essa liderança, tá? No sentido aqui espiritual, que ele tinha que cumprir o desejo do coração dele, que aquilo agradaria ao Senhor, que aquilo seria bom para a comunidade judaica, então ele vai lá e exerce essa função de líder muito destacada, muito presente no tema do livro de Neemias, tá? Qual outro tema? A questão de leitura da palavra do Senhor, leitura da lei, observar a lei do Senhor, tá? Então, para que alguém se observasse a lei, precisava então ali que, né, houvesse a leitura, houvesse o ensino, houvesse a dedicação dos participantes, tá? O que cada um aí nos nossos dias nós fazemos, tá? Então estamos preocupados em ler a palavra do Senhor, cada um aí talvez está no projeto de leitura da Bíblia aí durante um ano, tá? Está preocupado em seguir o cronograma aí da escola dominical, olha, vamos ler os livros, estamos estudando Neemias, vamos estudar. Então, esse tema que nós vamos ver também presente no livro de Neemias, a leitura da palavra do Senhor, tá? Outro tema que nós já falamos aqui, mas é a questão da obediência, né? E aí me traz aquele versículo que nós já vimos também, né? Justamente com Saul falando com Samuel falando com Saul, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Tá? Então a obediência é um dos pilares no livro de Neemias que nós vamos ver. Tá? Gente, vamos ler a palavra, mas precisamos obedecer a palavra. Precisamos obedecer os mandamentos do Senhor. Tá bom? E por último, né, aí voltando, se a gente fazer um link ali com aquele primeiro slide ali, a liderança de Neemias não foi fácil pela oposição que ele enfrentou de inimigos que não queria que ele colocasse o plano dele em prática e que ele conseguisse concluir a reconstrução dos muros, tá? Qual que é um dos versículos chaves que nós vemos no livro de Neemias, tá? Certeza que vocês têm esse versículo de cabeça. Qual que é? Estou fazendo uma grande obra de modo que eu não posso descer. Né? Se a gente, como a gente vai estudar lá para frente, a gente viu que a questão de interromper a reconstrução dos muros, lideradas ali por Neemias, que também estava com a mão na massa, não foi uma, não foi duas. Né? Então nós vemos várias tentativas de ele ali ser impedido de cumprir aquilo que o Senhor havia colocado no coração dele. Tá bom? Então, liderança, zelo na palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, obediência e oposição são os temas principais que nós iremos ver ali no livro de Neemias.
tá? Esse slide aqui nós vimos quando nós estudamos Esdras, tá? Quando nós pegamos ali a Bíblia hebraica, Esdras e Neemias, eles fazem parte de um livro só, tá? Mas a gente, antes da Bíblia hebraica ali, nós vamos ver que os livros eles eram divididos em dois, em Esdras 1 e Esdras 2. Na Bíblia hebraica está um livro só, e na Septuaginta, e aí, né, caindo aqui para o nosso cenário atual, nós vamos ver esses livros divididos em Esdras e Neemias, tá? Então, o que está junto lá na Bíblia hebraica, aqui é dividido, que remonta às origens. Lá atrás, no início, era Esdras 1 e Esdras 2. Então, hoje nós temos Esdras 1 como Esdras e Esdras 2 como Neemias, tá? A autoria do livro, antes de entrar na autoria propriamente do livro de Neemias, tá? Quando nós estudamos o livro de Esdras, nós vimos que qual que é a principal argumento ali dos estudiosos, né? Que o livro de Neemias, o livro de Esdras, o livro de Crônicas, tá? Ele é um compilado, tá? Um processo compilatório. Alguém chegou lá e falou, olha, vamos juntar isso aqui, tá? E quem que é essa figura, essa pessoa que o pessoal, os estudiosos defendem, acredita que é Esdras, tá? Então quando a gente pensa assim de uma maneira mais abrangente, tá? Quem foi que participou do processo compilatório do livro de Neemias foi Esdras, tá? Porque nós vemos muitos temas comuns, tanto no livro de Crônicas, no livro de no livro de Neemias, quais são esses assuntos que ligam, que estão relacionados entre esses livros, tá? Então nós vemos nos livros de Crônicas, Esdras, nós vamos ver no próprio livro de Neemias falar muito do templo, muito dos levitas. Nós vamos ver longas listas de pessoas, tá? Aí a maior delas, sem dúvida, vai prevalecer no livro de Crônicas, que nós vimos que são 9 capítulos iniciais do livro de Primeiras Crônicas, dispendido ali a uma relação imensa de pessoas, tá? Então, essas características elas que estão presentes nesses livros, então fala, olha, isso aqui foi uma pessoa que compilou por conta dessas características aqui que elas estão muito viva entre esses três livros, tá? Mas entrando agora mais a fundo, em mais detalhe no livro de Neemias, tá? Nós podemos ir na linha que foi o próprio Neemias ali quem escreveu o livro, né, de Neemias. Então, quando a gente pega a, a Neemias 1:1 lá, fala, olha, as palavras de Neemias, filho de Acarias, e aí no mês de Quiseu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Então isso aqui é o que? É um relato em primeira pessoa, tá? Então, grandes partes ali do, do livro de Neemias, eles vão ser atribuídos de fato à autoria de Neemias. Você olha, não, aqui está claro que Neemias escreveu, tá? Mas, por exemplo, o capítulo 8 lá, alguém pode falar, olha, aqui não tem indícios que Neemias, escreveu, tá? Então, alguns podem defender, assim, mas e aí esse relato do capítulo 8, por exemplo, e o relato lá do capítulo 9, tá? Então, uma linha que se defende é que, de fato, isso aí foi escrito baseado nas memórias de Neemias, tá? Então, e aí uma outra linha, né, aí reforçando a tese de Esdras, é que, olha, então, de fato, quem escreveu foi Esdras, utilizando memórias dele próprio, Esdras, e memórias, por exemplo, de Neemias, tá? Então, Neemias, essa parte aqui estava muito clara, muito fresca na memória dele, então foi resgatado isso da memória dele,
foi compilado, tá? E isso aí é muito, vamos falar assim, muito reforçado pela tese que se a gente pegar, por exemplo, algumas partes aqui, como está citado aqui em Neemias 7, o capítulo 50, o capítulo 7, o versículo 5, 73, comparar com Esdras 2, 1 a 70, nós falamos, olha, praticamente a mesma coisa. Tá? Então, por isso que entra naquele reforço que fala, olha, isso aqui é a mesma pessoa que compilou isso aqui, tá bom? Então, Neemias escreveu grande parte, algumas outras partes ali foram escritas com base na memória dele, e aí nós podemos pensar que quem foi o agente que fez isso? Quem compilou? Esdras, né, que ele é aceito aí na comunidade judaica, quando pensa nos livros de 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias. Tá bom? Outro fato que liga esses livros, né, tá na ação de quando a Pérsia dominou ali a Babilônia, autorizar então que os seus cativos fossem autorizados a retornar em grupos para sua cidade natal. Então, quando nós estudamos Esdras, lá na primeira parte de Esdras, no capítulo 1 ao capítulo 6, nós vimos uma primeira comitiva retornando para Jerusalém. E aí, quando nós estudamos a segunda parte do livro de Esdras, nós vimos uma segunda comitiva retornando. E agora, no livro de Neemias, nós vamos ver uma terceira comitiva retornando para Jerusalém. Tá? Então, a primeira comitiva retornou e, precisamos agora reconstruir o templo. A segunda retornou, fez mais diversas reformas. E a terceira voltou, precisamos reconstruir o muro, tá? Então esses assuntos aí, eles estão, né, esses fatos estão relacionados, tá bom? Então como que vai ser o nosso estudo no livro de Neemias? Tá? Neemias ele está dividido em duas partes. A primeira parte vai até o capítulo 6, em que nós vamos falar da reconstrução dos muros de Jerusalém. A segunda parte, que vai do capítulo 7 até o final do livro, no capítulo 13, nós vamos falar da restauração da comunidade judaica em Jerusalém. Tá? Assim como Esdras, ele é dividido em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 6 é a primeira parte, e a partir do capítulo 7 até o final é a segunda parte. Tá bom? E aí então nós temos lição de casa, tá? Então aqui, novamente, sempre quando a gente está começando um livro, alguns personagens importantes que nós estamos estudando, nós vimos que em grande parte esses personagens eles têm um nome muito significativo, tá? Então a pergunta aqui para que vocês pesquisem é o que significa o nome Neemias, tá bom? E aí então, como que a gente vai trabalhar agora com essa questão de lição de casa, tá? Então a lição de casa ela não vai estar somente no final da aula, tá bom? A lição de casa ela também vai estar distribuída no meio da lição, tá? Qual que é o intuito disso? Tá? Então agora a gente está num período um pouco difícil, a gente não consegue ir para a igreja, né? Por essa limitação, por essa restrição, tá? Mas então aí as aulas elas continuam, vão continuar sendo postadas, tá? Todo domingo, vamos seguir esse método, essa diretriz aí de todo domingo nós vamos postar, eu vou postar a aula, tá? E aí vocês têm então a tarefa de assistir a aula, tá? Surgiu dúvida, pergunta lá no grupo, tá? Mas aí eu preciso então agora não tem como a gente controlar a frequência, tá? Então nesse período a frequência ela vai ser substituída pela lição de casa, tá? Então vocês vão lá ver quais são as lições, o que foi pedido, o que foi questionado e respondam essas questões que ela vai valer ponto assim como vale. Tá? Então nesse período que a gente está aí, vamos falar assim, de modo virtual,
o que vai contar então vai ser os pontos, tá? Então vejam quais são as perguntas, pesquisem e responda para mim no particular ou por e-mail, tá? Se alguém preferir responder por e-mail, me avisa que eu disponibilizo o meu e-mail, todos vocês têm o meu WhatsApp, fala, ó, as perguntas da aula, tá? Então vocês têm até domingo para responder essas perguntas. Não respondam no grupo, tá? Porque se vocês responderem no grupo, aí eu vou ser obrigado a ou desconsiderar a questão, né? Porque o próximo que responder ali fica complicado ali de eu entender que de fato ele foi atrás de uma pesquisa, tá? Então não respondam no grupo, tá bom? Respondam no particular para mim. E aí então essas perguntas aqui elas vão contar ponto. Criei o diretório, tô criando, já criei o grupo, vou incluir todas as pessoas, um novo grupo, e lá no grupo eu vou colocar o repositório, tá? Vou colocar o repositório de Neemias, que já vai estar essa lição lá, e também vou colocar o repositório de Esdras que eu fiquei devendo para vocês, tá bom? Então, fiquem na paz, nesse período não se descuidem, né? Não tanto só aí com a questão da saúde, com a questão de se atentar das limitações, mas não se descuidem da, vamos falar assim, vida espiritual, tá? Façam culto no seu lar, reúna a sua família, tenha o hábito de fazer um culto, não só no domingo, né? Mas na semana, tenha o hábito de ler a palavra do Senhor, de orar, tá? E isso aí vai passar. Vai passar e depois a gente volta para a igreja. Tenho certeza que dia menos dias nós vamos retomar a nossa rotina normal. Talvez vai demorar, talvez. Mas façam um culto nos lares, com a família de vocês, tá? E, e aí vamos ver como que a gente trabalha nos próximas semanas, tá? Essa aula aqui, então, ela foi disponibilizada no YouTube, tá? Criei um canal lá e essa aula foi disponibilizada, tá bom? Fiquem na paz, boa semana. Domingo a gente tem mais. Deus abençoe a vida de vocês.